Maravilha, gravação iniciada. Vamos então para a nossa última aula do dia, né, pessoal? Sexta-feira aí. Daqui a pouco já fechando a semana, iniciando preparativos aí para o final de semana. Quem for passear, passeie com os cuidados devidos da quarentena. E quem for ficar em casa, os cuidados devidos para não morrer de tédio, né? Porque nessa altura do campeonato, a gente já vai se cansando, né? De, às vezes, fazer as mesmas coisas, ter a mesma rotina. Não, de jogar eu não canso, não, só. De ficar em casa, você não cansa? Não. Se pudesse trabalhar, estudar, tudo em casa, você ficava de boa. Não, Ó, deixa eu tranquilo, falar. mas... Eu sou muito... Estou localizando aqui a lista de chamadas de vocês, de sociologia, de filosofia está aqui. Eu sou muito. Achei. Eu sou muito de ficar em casa. Eu amo ficar em casa, assistir filme, seriado, descansar bastante, mas eu vou te falar que já nessa altura do campeonato, eu já entediei, viu? Ah, eu não cansei, não. Pra Eu mim, tá sinto bom. tédio de vez em quando, mas... Vocês não O problema cansaram? é a escola, que eu tô preocupada com o meu futuro. É? Quando eu lembro que a gente Eu. tem que ficar na escola até 2h30, já passa, já. Só ver, dar um abraço no pessoal e tá bom, né? É, Voltando tá da quarentena. bom demais. Mais 6 meses. Tá certo. Gente, então, tô com um pouco de crise alérgica aí, vocês não reparem, não. Mas o que acontece, gente? Eu quero. Essa aula de sociologia vai funcionar um pouquinho nos modos como funcionou a aula de filosofia também. Então, é mais um desenferrujar aí das ideias, uma retomada. Estamos na nossa primeira aula depois das férias, né? Então, não vou encher vocês de conteúdo, a gente tem que ser muito sensível nessas aulas de videoconferência, para não ficar uma aula muito maçante também, e às vezes eu falar muitas coisas aqui, e vocês não estarem com o motor ligado mesmo para pegando as ideias, né? Então a gente vai aquecendo esses motores da melhor forma possível, e essa primeira aula é de fato um primeiro momento para a gente ir retomando os estudos que nos ocuparam antes das férias, né? Então, só recapitulando com vocês, é sempre fundamental a gente estar com o nosso material didático em mãos. Eu já estava pegando o material didático da outra turma, de vocês é este. E é fundamental que vocês acompanhem as minhas explicações sempre com a apostila aberta, porque eu vou sempre citar a página, vou citar o conteúdo que eu vou tratar, e aí é para você ficar situado. Nós não vamos ter o recurso do quadro, né, que eu coloco a matéria, vocês não vão ter os registros para auxiliar nas provas, mas, por outro lado, vocês vão ter as aulas aqui, as aulas gravadas, e vocês vão poder também consultar bastante o livro de vocês, acompanhar bastante o meu raciocínio a partir do livro. E aí vai ser o principal mecanismo de estudo de Saúde. vocês. Amém, obrigado. Com um pouco de crise alérgica. Então, tá complicado. Bom, enfim. Eu vou falar do nosso trabalho, tá?
E aí, depois do nosso trabalho, eu vou digitar aqui no chat, a gente começa aí com algumas introduções, uma primeira aproximação ao módulo 3 do nosso material didático, né, que no fundo é o nosso capítulo 3. Então, vou colocar aqui, registrado, trabalho, valor 8 pontos. Isso. É tanto ponto assim, eu pensei que era menos. É, bastante ponto. O de filosofia também, né? É uma prova isso? É. Meu Deus. É uma oportunidade ótima de quem não foi bem, É do recuperar, apesar primeiro que as notas de mestre ou vocês do são segundo? boas. Professor, sabe o que eu Hum. achava incrível? O Etienne se esforçava nas provas para tentar tirar uma nota boa, né? O Oswaldo dava um trabalho no valor de 8 pontos, ele sempre esquecia. Verdade. Eu tirava uma nota boazinha na Ele prova. pinguei! Sempre é. Pois é, é uma primeiro pena, né? A segundo. pessoa ir bem na prova e mal no trabalho, aí não dá, né? É para qual bimestre o ponto, professor? Do primeira etapa. Tô precisando mesmo. Acho que foi bem na prova, se não me engano. Ah, você tá enganado. Estou enganado, só tá Tá enganado. tratando da sociologia. Sobre. Estou digitando aqui, tá? Ok. Que pinguei! Oi, entendi. Quem que você se inspirou e por quê? Não sei. Por que você tá de bicicleta de terno nessa foto aí? Não, é só um meme. Ah, achei que era você. Nossa, professor. Vai virar padre agora, João? É, João, virou padre. Virou padre. Ah, esse é um padre na bicicleta, empinando na bicicleta? É o João, padre na bicicleta. É, isso mesmo. Padre do grau. É igualzinho mesmo. Tipo... Pessoal, então, olha lá, produz um texto dissertativo tratando da sociologia compreensiva de Max Weber, especialmente sobre o tema da ação social e dos tipos ideais. Então, produz um texto dissertativo tratando da sociologia compreensiva de Max Weber, especialmente sobre o tema da ação social e dos tipos ideais. São dois conceitos chaves em Max Weber, beleza? Então, trabalhei esse aí, valor 8 pontos. É um texto dissertativo de 20 linhas também, escrito à mão no caderno, e aí vocês vão tirar a foto e vão me mandar no e-mail, naquele mesmo e-mail que eu disponibilizei para vocês na aula de filosofia. A data de entrega vai ser sem ser nessa sexta, na outra. Então, deixa eu pegar a agenda aqui, para a gente ficar bem esclarecido sobre a data. Então, ó, na sexta-feira que vem, vocês vão me entregar o de filosofia. Sexta-feira que vem, dá dia 23 de junho, 26 de junho, aliás. Sexta que vem, me entreguem a aula, o trabalho de filosofia. E no dia 3 de julho, sem ser na próxima sexta, na outra, vocês me entreguem o trabalho de sociologia. Combinado, pessoal? Combinado. Ô, professor, como é para mandar pro e-mail? Eu posso fazer no Word ou você quer escrito mesmo? Eu preciso que você faça no caderno escrito, e aí você vai tirar uma foto ou escanear e me mandar por e-mail, tá bom? Porque eu Tranquilo. preciso que fique registrado no seu caderno. Beleza? Beleza. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos retomar um pouquinho do assunto que nós estamos tratando, a revisão, né? A grande revisão que nós estamos fazendo de terceiro ano, sobre o tema da sociologia. Nós estamos vendo, então, e aí eu já faço o gancho
dos conteúdos anteriores e já preparando para ter nossa terceira unidade, nós estamos falando dos três grandes fundadores da sociologia contemporânea. Então, a sociologia ela se tornou uma área de conhecimento independente a partir da construção desses três grandes pensadores, que foram Emile Durkheim, nós vimos a sociologia funcionalista do Emile Durkheim, nós vimos também a sociologia compreensiva do Max Weber, e aí, a partir da aula de hoje, nós vamos começar a introduzir a sociologia do Karl Marx. Karl Marx é um pensador muito mais conhecido até na nossa cultura ocidental do que os outros dois que nós mencionamos, né? É um pensador mais influente, que gerou mais reverberações históricas, né? As ideias do Karl Marx ficaram muito difundidas, foram usadas por regimes políticos na história, e existem hoje, inclusive, grandes defensores da visão marxista ou marxiana de mundo, né? A visão dialética, a visão materialista das relações econômicas. E, então, quando a gente fala de Karl Marx, é um autor bem mais familiar para vocês, imagino eu, né? Só que isso pode ser, por um lado, positivo, como pode ser negativo também. Por um lado, positivo é porque a gente já está tratando de um cara que a gente já ouviu falar, já sabe, assim, tem algumas noções, algumas ideias, né, já sabe da importância, da influência que esse autor teve na história. Mas o ponto negativo é que, às vezes, a gente acaba tendo uma visão um pouco superficial e não acaba se contentando com um conteúdo assim, que às vezes a gente acaba pegando de discussões de internet, que não tem tanta profundidade, e isso é um perigo, porque quando a gente trata de um assunto de uma forma mais acadêmica, como um conteúdo de aula mesmo, de disciplina, a gente não pode se limitar a um mero conhecimento popular sobre um determinado pensador. Então, o Karl Marx ele tem esse perigo, né? Tem muitas visões populares, ou até popularescas, vamos dizer assim, do pensamento de Karl Marx. E, às vezes, isso acaba impossibilitando ou dificultando, talvez, uma compreensão um pouquinho mais isenta desses pressupostos aí que nós fomos sendo introduzidos por diversas outras fontes, né? Então, o que eu quero começar dizendo sobre Karl Marx? Então, o Karl Marx, ele é, antes de tudo, um pensador, ele é também considerado um filósofo, ele cria uma visão, uma interpretação de como o mundo funciona, de como funcionam as relações de poder, e ele vai receber uma influência muito grande da filosofia hegeliana, né? Nós vimos isso em filosofia o ano passado, só que ele, por sua vez, vai propor uma nova visão da própria estrutura de como funciona a realidade em Hegel, e vai oferecer um materialismo dialético. Eu sei que são palavrinhas que estão um pouquinho enferrujadas na memória de você, né? Já tem tempo que a gente não trata desses assuntos, mas eu quero só dar uma pincelada geral, algumas noções gerais, para depois, na próxima aula, com mais tempo, a gente em detalhes mesmo, e revendo e tratando algumas das suas considerações. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de Karl Marx, a gente está falando de socialismo. E aí, o nosso material didático, na página de número 25, ele vai começar, antes de falar diretamente do Karl Marx em si, ele vai tratar do socialismo e da história do socialismo, né? Como que Karl Marx, de alguma forma, herda um pensamento que veio anterior a ele. Então, o socialismo, pessoal, ele se difere do capitalismo por uma ênfase que se dá muito grande na distribuição de renda, na justiça social, no sentido de levar mais igualdade econômica para as pessoas. Então, o socialista, ele vê nas injustiças econômicas, nas injustiças sociais,
um problema grande e que deve ter uma atuação enérgica de alguma força, né? Obviamente não são todos socialistas assim, mas que deve haver alguma intervenção para que essa injustiça, essa desigualdade econômica, de alguma forma seja minimizada para que os homens vivam num certo patamar igualitário de condições de renda. Então, esse é um dos grandes pressupostos do socialismo, e aí, como esse ideal vai ser aplicado na prática, é que existem as várias divergências, né? Você tem um socialismo mais utópico, um socialismo mais de ideia, de um imaginário, de como seria um mundo melhor, com mais igualdade, mais fraternidade entre os homens, menos cobiça, e acaba ficando muito... Ele é utópico porque ele fica muito no plano do imaginário mesmo, né? De como poderia ser, de como seria o mundo se os homens fossem menos gananciosos e as propriedades fossem mais bem distribuídas. Então, é uma ideia de lançar um valor, e por isso ele é um socialismo mais utópico. Um socialismo que o Karl Marx vai propor é um socialismo que tem uma visão um pouquinho mais prática das coisas, né? Então, o Karl Marx, ele tem uma frase famosa que ele vai dizer, que ele faz o seguinte, ele vai dizer o seguinte: os filósofos, durante muito tempo, eles se ocuparam em procurar compreender o mundo, mas eu quero, na verdade, transformá-lo. Então, eu estou parafraseando uma frase dele, né? Então, ao invés de se contentarem simplesmente descrever como o mundo deveria ser ou como o mundo é, que seria a função do filósofo convencional, vamos dizer assim, Karl Marx vai dizer que a sua filosofia, a sua sociologia, é uma filosofia e uma sociologia da ação, da transformação, da prática. Então, ele não está tão ligado um pensamento que simplesmente vai ficar no campo das ideias e não vai ter nada de prático, de ativo que as pessoas devam fazer. E aí, então, o socialismo dele vai se divergir, né, de outros socialismos que ocorreram na história, né, e eu não vou ficar entrando em detalhes aqui dos outros socialismos. Você vai ter a página 25, 26, em que vão tratar desses outros tipos de socialismo, né, um socialismo mais utópico, e eu quero tratar mais do socialismo, que é chamado de socialismo científico, que é esse socialismo que o Karl Marx vai propor de trazer transformações na prática. E como que isso vai funcionar, né? Quais são as ideias que Karl Marx vai levantar, os problemas que o Karl Marx vai levantar para que, de fato, mobilize uma determinada ação para que haja uma implementação de um socialismo, né? E futuramente do que Karl Marx vai chamar de comunismo. Então, a Priscila perguntou a página 25, saímos da 25, entramos na 26, na parte que vamos falar do socialismo científico e do materialismo histórico. Como que funciona essa ideia do materialismo histórico? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é sobre o materialismo. O materialismo, ele é uma visão de mundo que acredita que todas as forças que operam no mundo são forças materiais ou imanentes. Vou tentar explicar, e por uma oposição. Para Karl Marx, não existe o espiritual, o sobrenatural, o eterno, o absoluto. O que existe é o mundo material que nós vivemos e as forças que movimentam esse mundo material, né? E o Karl Marx, ele vai dar uma ênfase muito grande na visão materialista da história. Então, a história humana, ela é construída
pelo meio do jogo de forças que vão na confluência e no conflito e nos embates e nos encontros dessas forças vão se moldando e se transformando. Então a história nada mais é do que essa confluência de forças, e eu já vou explicar que forças são essas, de forças que ao se degladiarem, ao se encontrarem, ao se conflitarem e ao se sintetizarem, vamos dizer assim, neste encontro, elas produzem os fenômenos históricos. E o que eu vou antecipar para vocês é o grande motor, o grande impulso que movimenta ações humanas, e essa luta de forças é o motor econômico. Então, o que move o ser humano é o seu trabalho. E o seu trabalho está ligado a valor, a produção de valor, a produção de riqueza. E na medida que o trabalho produz riqueza, isso movimenta a economia. E a economia, ela é gerida neste encontro de pessoas. Ninguém faz economia sozinho. Nós dependemos do trabalho de uns dos outros, né? Especialmente no desenvolvimento da civilização, nós trabalhamos, oferecemos o nosso trabalho e recebemos trabalho de outras pessoas, e essa é a grande base de interação social. Então, é o motor econômico que move a história. Esse é o grande insight do materialismo histórico do Karl Marx e da ideia de Karl Marx, da qual ele vai começar a lançar as bases da sua sociologia. Karl Marx vai dizer que o ser humano é homo faber. Homo faber é o homem que trabalha, é o homem que produz, é o homem que constrói, é o homem que se manifesta na vida por meio das suas produções, daquilo que ele desenvolve. E esse desenvolver, como eu disse, é que vai gerar a economia. Contudo, pessoal, os seres humanos, nas suas relações individuais, eles não têm uma regra fundamental, uma base fundamental para estipular uma justiça nessas relações. Então, nesse jogo de forças produtivas, de forças de trabalho, Karl Marx vai perceber que alguns se sobrepõem a outros. Alguns se sobrepõem a outros. E nessa sobreposição e nessa imposição de condição é que está a natureza da injustiça social. Karl Marx ele vai beber das ideias de um outro filósofo chamado Rousseau, e o Rousseau ele entende que a injustiça social se dá justamente pela existência de um fenômeno que aconteceu na história da civilização, que é o fenômeno da propriedade privada. O Rousseau vai dizer, o mal do mundo, o grande problema do mundo está quando os homens resolveram tomar para si propriedades e dizer, isso é meu e se é meu não é seu. Então, é uma consideração muito importante que nós vamos depois refletir mais a fundo, mas eu queria pegar com vocês a ideia base aqui. Por que o socialismo ele vai, em boa medida, criticar a ideia de propriedade privada? Porque na medida em que você delimita algo que é seu, e você pega esse seu e exclui o outro da participação no que é seu, você vai ter, nesse jogo de forças econômicas, sempre alguém que vai ter mais e outros que vão ter menos. E isso é mais sério ainda para Karl Marx, e ele vai desenvolver a sua ideia na sua obra O Capital, que é o problema do capitalismo, porque o capitalismo ele reproduz uma condição econômica que vai gerar classes sociais.
Então, alguém que vem de uma família ou que por algum motivo acumulou um certo capital, ele tem um poder econômico de exercer influência e, vamos dizer assim, até um abuso de quem não tem esse poder de capital. Por que Karl Marx vai usar a ideia de abuso? Porque para ele, quando você tem o capital e explora de alguma forma o trabalho de quem não tem um grande capital, e por meio do trabalho do outro você amplia o seu capital, você está numa operação ali de injustiça, porque aquele que não detém o capital, ele está abrindo mão da sua força produtiva, do seu trabalho, abrindo mão de uma parte desse trabalho em troca de um salário, e esse salário não necessariamente corresponde ao valor do seu trabalho. Por quê? Porque o patrão, vamos usar uma linguagem bem simples, o patrão, o dono do capital, o empresário, alguém que oferece uma empresa, por exemplo, para que pessoas trabalhem nela, ele vive da obtenção de lucro, e é um outro problema sério em Karl Marx. Eu não quero ficar entrando muito em detalhes, porque essa nossa primeira aula é só uma introdução, né? Depois nós vamos ver os conceitos item por item a partir do nosso próximo encontro. Mas é só para a gente ir introduzindo mesmo a problemática, na medida em que se obtém lucro, de onde saiu esse lucro? Porque o lucro nada mais é do que alguém que está pegando forças produtivas, lançando sobre elas um valor maior e nessa supervalorização vendendo para outras pessoas e obtendo algum lucro sobre isso. Um lucro de um trabalho que não foi totalmente produzido por ele. Então, a ideia de uma exploração do trabalho alheio é que vai movimentar a produção de capital na economia, segundo Karl Marx. Eu sei que talvez a princípio pareça um pouco difícil da gente entender tudo isso, né? A gente está falando de uma forma mais global, assim, sem muitos detalhes, mas é importante que vocês entendam a raiz da crítica que Karl Marx faz ao capitalismo, e aí depois a gente também trazer a nossa opinião, se concorda, se não concorda, quais são os outros pontos de vistas que podem complementar esse debate sobre, que é a grande questão que eu quero trazer nessa primeira aula, que é sobre como que funcionam as relações econômicas dentro de uma sociedade. Nós estamos numa matéria de sociologia, nós estamos tentando fazer uma leitura da sociedade, e o ponto que nos cabe aqui é entender até que ponto a economia influencia na nossa vida social, até que ponto nós estamos ligados pelo laço econômico, e qual é a relação desses laços econômicos entre os cidadãos. Como é que funciona essa dinâmica da economia entre os cidadãos? Então, o Karl Marx vai trazer a visão dele, e é uma visão muito marcante na história do pensamento, e nós vamos poder discorrer um pouquinho melhor sobre ela. Eu vi que teve uma interação aqui no chat, uma pergunta do Dionísio, professor, a mais-valia se encaixa na crítica ao Marx? Exatamente. Então, a mais-valia, já adiantando aí e tratando a pergunta do Dionísio, a mais-valia é justamente o conceito que Karl Marx vai dizer, que é de onde o empresário extrai o lucro. O empresário, ou o patrão, ele extrai o seu lucro ao desvalorizar o trabalho do trabalhador. Porque se ele depende da mão de obra de outras pessoas, e, na verdade, o produto ou serviço que o empresário oferece para vender é fabricado, é produzido pelo conjunto de trabalhos dos seus empregados, então, para que ele obtenha um valor de mercado e para vender essa mercadoria, ele precisou, na visão de Karl Marx, subvalorizar o trabalho do seu trabalhador. Então, vou tentar explicar melhor o que é a mais-valia, né? A mais-valia é justamente essa diferença que há
entre o real valor do trabalho de um trabalhador e o valor que o patrão remunera esse trabalhador pelo seu trabalho, que notadamente vai ser sempre uma remuneração menor do que de fato aquele trabalho valeria, já que o patrão, para a sobrevivência da empresa, ele precisa obter lucro. E aí o lucro é justamente essa diferença entre o real valor de mercado da união dos trabalhos dentro de uma empresa e o salário que o seu trabalhador vai receber. Bom, é uma explicação assim, que às vezes talvez precisaria de um pouquinho mais de tempo, poderia citar exemplos, né? A gente chegou a tratar disso na aula de filosofia, a teoria da mais-valia de Karl Marx, mas obviamente nós vamos rever isso na sociologia, vamos voltar a tratar da questão da alienação, que é um tema importante, e a relação de infraestrutura e superestrutura. Bom, e finalizando com a visão do comunismo em Karl Marx. Essa é a proposta desse novo capítulo que nós estamos iniciando hoje, né? E eu espero que vocês, de alguma forma, se interessem e se envolvam com o nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Então, nós vamos encerrar a aula de hoje. Quero saber se tem alguma pergunta, se está tudo bem. Só uma. Aqui, pode falar. Pode-se considerar o conceito de herança um agravante do problema? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Na visão de Karl Marx, né? Uhum. Porque o que acontece? A herança, você está recebendo um capital do qual você não trabalhou e que vai movimentar ainda, vai retroalimentar, né? Vai dar a cadeia de movimento da desigualdade social. Entende? Porque se alguém teve herança para te dar, é porque ele teve um patrimônio que ele construiu. Né? E na medida que ele tem um patrimônio que ele construiu, ele não socializou o seu patrimônio. E aí, na medida que não há socialização dos recursos, dos bens, das propriedades, você realimenta o sistema. Né? Isso é determinismo. Exatamente, né? É uma visão questionável, né? Obviamente, eu não estou dizendo que é a visão correta das coisas, mas é sem dúvida uma proposta do socialismo, especialmente o socialismo mais radical, né? Um socialismo que caminha mais para um comunismo mesmo, né? Nós vamos explicar esses conceitos todos depois, mais à frente, no desenvolver da matéria. Beleza, pessoal. Se tiver alguma dúvida, quiser falar, se não, me manda um ok no chat aqui e eu vou usar o seu ok para fechar a segunda chamada. Então, eu vou pedir para todo mundo. O Jonas já mandou ok, o Iter, o Thiago. Ok. O esqueleto. Quem é o esqueleto? Dionísio, ok. Ok, Priscila, ok. Então, vamos refazer aqui a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, o último faltando, ok. Beleza, pessoal. Então, chamadinha feita aqui pelo chat mesmo. Obrigado aí pela paciência de vocês, pela atenção. Um ótimo final de semana. Bom descanso para todo mundo. Também, professor. Bom fim de semana. Para você também. Um grande abraço. Vou encerrar a gravação. Falou, professor. Valeu. Final de semana. Valeu, um abração. Falou. Valeu. Estou interrompendo a gravação. Encerrando a aula.